Eu vou te ensinar agora 3 formas de você ganhar mais na sua consultoria. Nessas 3 formas, a última você vai levar um susto e vai falar assim: Cleia, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade o que se me fala. Vamos lá. Primeira questão. Quando nós trabalhamos com consultoria, qual que é a tendência? Nós temos um modelo que ele veio muito da consultoria por hora. Por que veio esse modelo de consultoria por hora? Porque nós temos um modelo americano, onde se trabalha por hora, nós temos um modelo muito pautado em comparação com empresas que fazem auditoria e que também fizeram ou migraram para um trabalho de consultoria, então veio muito esse modelo por hora. E o que eu percebo que funciona mais aqui no Brasil? Funciona mais pelo resultado que você oferece do que pelo número de horas. Uma vez eu estava num vídeo do YouTube e uma pessoa falando de consultoria e nisso veio uma moça e ela fez o seguinte comentário: nossa, como eu me sinto mal porque meu cliente ele sempre quer que eu faça coisas a mais e minha hora acaba ficando muito cara e eu falo para o cliente que eu não vou trabalhar mais, que se ele quiser ele que pague a hora. Você veja uma coisa, que contrassenso trabalhar nesse sentido, onde você fica pressionando o cliente. Nós também temos aqui uma grande instituição que ela tem um número de consultores alto um número de consultores dentro do Brasil que faz um trabalho excelente, maravilhoso e também tem esse padrão de cobrar por hora. Só que o parâmetro deles é um parâmetro diferenciado porque eles trabalham com uma quantidade grande de consultores. Então, para trabalhar nesse modelo, eles tiveram que realmente pautar em horas, certo? O que eu vou passar para vocês? Não trabalhe por hora, eu não faço isso. Sabe o que eu percebi? Eu já fui fazer várias consultorias onde a pessoa que fez a contratação, ela dizia assim: nossa, eu tenho um outro consultor, você de consultora, eu tenho mais um outro consultor e mais um outro consultor. E trabalha por hora e assim, a outra pessoa que recebe aquilo, ela fica desesperada porque ela fica contabilizando as horas e ela não contabiliza o resultado do trabalho pela ansiedade. Ah, Cleia, então como que você faz? Você faz horas a mais, horas a menos? Como que você mensura isso? Quando eu faço a negociação, na negociação eu já sei o número de horas que são possíveis dentro daquele trabalho. O que acontece por muitas vezes? Quando eu inicio uma nova consultoria com uma nova demanda, às vezes acontece de eu trabalhar mais horas do que o combinado para desenvolver uma ferramenta, para desenvolver uma lógica de trabalho. Só que o que acontece? Com isso que é desenvolvido, eu ganho expertise, e com essa expertise, o que eu faço? Eu vendo este mesmo material para um outro cliente, com um trabalho bem superior, porque eu já tenho desenvolvido aquela experiência e aquela experiência me traz uma remodelagem de vários outros clientes. Então você entende que às vezes numa primeira formatação de uma consultoria, pode ser que você utilize horas a mais mesmo de trabalho. Só que assim, o que sempre importa é o resultado para o cliente. Então, como que eu trabalho na consultoria? A consultoria eu fecho por pacote, pelo resultado daquilo que vai ser obtido. E por incrível que pareça, às vezes, eu sempre faço assim um número de horas na minha cabeça, calculando, assim, eu faço na minha cabeça primeiro qual que é o plano que eu tenho, quais são as possibilidades, qual o trabalho. Depois eu faço uma planilha disso, então eu tenho uma planilha muito amarrada do número de horas que eu levo, como que eu faço a execução disso. E pela entrega do trabalho, fica muito mais confortável para o cliente, fica muito mais confortável para você, até porque assim, para o cliente, para você, você está trabalhando com resultados. Então faz muito mais sentido trabalhar pelo que vai ser abordado e o que vai ser conseguido em termos de resultados, de transformação com a sua consultoria. Cleia, me cite o exemplo porque eu não consegui ainda entender ainda muito bem como que se encaixa isso do que você está falando, tá? Eu fiz uma vez uma consultoria para uma empresa e uma consultoria na área de gestão. E nessa época eu não tinha ainda um desenho de um plano de cargos e salários, eu não tinha esse desenho ainda. O que eu fiz?
Eu fui fazer um curso fora, investi, me capacitei para aquilo e montei dentro dessa consultoria, montei algo muito especializado para uma ferramenta que pudesse fazer isso. Dessa ferramenta, depois eu consegui vender isso para muitos outros lugares, para muitas outras empresas e pessoas mesmo. Até pessoas assim que não eram empresas e que tinham interesse naquela ferramenta, eu consegui disponibilizar muito. Então, assim, meu ganho foi extremamente alto com isso. Então, assim, o número de horas que eu levei naquela empresa foi extremamente alto, o investimento que eu fiz foi extremamente alto, mas depois eu consegui gerar faturamento, gerar lucro em cima disso que eu já tinha feito. Olha que interessante. Então, assim, e quando a gente fica muito com a cabeça em horas, nós ficamos muito presos e às vezes o resultado não vai, porque às vezes o cliente ele demanda um pouquinho mais da nossa atenção, precisa um pouquinho mais que a gente faça determinadas questões mais técnicas para conseguir aquele resultado com aquele cliente. Então, por resultado, funciona muito melhor do que pelo número de horas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu anotei aqui faça um pacote de benefícios, tá? O que é um pacote de benefícios? Quando a pessoa nos contrata, ela quer uma transformação específica. E quando você oferece um portfólio maior de soluções, a pessoa paga por esse portfólio maior de soluções. Cleia, me dê um exemplo porque não ficou claro para mim isso, como que eu consigo viabilizar isso, certo? Vou dar um exemplo. Tem uma das minhas alunas que ela presta consultoria para mulheres que querem fazer cirurgia plástica. Ela não é médica, ela não é da área da medicina, mas o que ela faz? Ela fez várias cirurgias plásticas, ela ama isso, ela tem um resultado no corpo dela muito interessante, ela publica sobre isso e as mulheres a procuram para o que conversar com o médico, como procurar, como fazer um delineamento financeiro daquilo que vai precisar, como se portar diante desse processo, por que a mulher busca isso, quais são as possibilidades. Então, assim, ela não entra na área médica, ela entra na estrutura toda que a mulher vai precisar até ela chegar ao médico e até ela chegar na viabilização dela da cirurgia plástica. Então ela fazia essa consultoria nesse molde e eu coloquei para ela o seguinte: veja uma coisa, o que você fez para você conseguir chegar nisso? O que você tem? Ela falou assim: montei uma pasta para mim, e nessa pasta eu tenho assim, quais são as perguntas que eu faço para o médico, o que eu tenho que observar, algumas coisas assim de algumas solicitações. Eu tenho um roteiro de como que eu organizei a minha parte financeira para chegar em tudo isso. Eu estruturei essa pasta, estruturei planilhas, eu me organizei nesse ponto para chegar nisso. Eu falei, ok, então é isso a mais que você oferece para tuas clientes de consultoria, fora essa conversa que você tem com cada uma delas para fazer esse alinhamento. Você está oferecendo esse pacote de benefícios que está incluso tuas planilhas, esse teu desenho do que você fez de organização. Então, se hoje ela consegue vender por muito mais, ela ganha muito mais. Então, a nossa temática de hoje é como você ganhar mais do mesmo cliente e de uma forma que ele tenha muito resultado e que seja muito íntegro da tua parte de fazer isso. Então, ela coloca como bônus isso. Então é isso que eu falo na tua consultoria, o que você pode colocar, agregar, que é de bônus. Porque o que eu percebo? Muitas vezes na consultoria nós já fazemos esse trabalho, tá? Só que nós não comunicamos. E quando nós não comunicamos, por que o cliente vai pagar mais por isso? Então, se o cliente ele paga pelo nosso serviço e nós oferecemos muito mais. Só que esse muito mais ele pode ser comunicado e uma das formas é colocar em formato de bônus. Funciona muito bem, você consegue deixar a tua consultoria muito mais encorpada e consegue ganhar muito mais por isso. Agora, o terceiro ponto que eu falei para vocês, que vocês vão se espantar e que parece contraintuitivo, que você me diz, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É o terceiro ponto que eu vou levantar com vocês. Cobre mais caro.
Cléia, como assim? Eu não tenho que cobrar mais barato para eu ter mais pessoas na minha consultoria? Não, você tem que cobrar mais caro, tá? Por quê? Valor financeiro, ele é associado ao resultado que você faz. Se você cobra um valor extremamente barato, a outra pessoa diz assim, nossa, é tão barato que, olha, não preciso nem me comprometer tanto, porque se eu investir esse dinheiro e não for o resultado tão bom, pouco importa. E quando eu invisto um valor, né, eu quando contrato uma consultoria, quando eu invisto um valor, que este valor ele é considerável, entra mais comprometimento, entra mais empenho para fazer aquilo que é necessário para o resultado e funciona muito mais. Então, assim, eu sempre incentivo que cobre mais. O que eu sempre faço? Toda vez que eu sou procurada, porque eu sempre digo assim, consultoria é o vender sem vender. Não sou eu que fico fazendo prospecção, não sou eu que fico batendo na porta de alguém falando compre a consultoria. As pessoas procuram pelo trabalho. Quando as pessoas procuram pelo trabalho, eu sempre faço um descritivo, faço o que eu vou trabalhar, como que vai ser, e eu calculo como que vai ser em termos de valores, em termos de preço. Eu sempre coloco um valor a mais. Daquele valor inicial que eu já tinha pensado, que eu já tinha estruturado, eu sempre coloco um valor a mais. E funciona, tá? Porque é o seguinte, o cliente ele paga pela transformação e pelo resultado que ele obtém da consultoria que você faz. Então vamos lá, eu elegi 3 pontos aqui para você conseguir ganhar mais com a sua consultoria a partir de agora. O primeiro ponto que eu coloquei, né, não trabalhe por hora, tá? Trabalhe por resultado, que você vai ganhar muito mais, vai conseguir, porque assim, a hora, a pessoa ela fica mapeando o número de horas e ela vai achar caro, tá? O número de horas, porque ela compara com uma série de outras questões. Nossa, mas eu não ganho isso por hora. Nossa, mas tal serviço não é isso por hora. Quando entra muito no raciocínio matemático, quando você cobra por hora. Cobre por transformação. O segundo ponto que eu levantei aqui é faça um pacote de benefícios, tá? Ofereça, além da tua consultoria, algo mais que você já entregaria, que você faz, que é normal. Quando nós entregamos a consultoria, é normal para ter o resultado, a gente sempre faz uma entrega maior. Comunique essa entrega, faça um pacote de benefícios e coloque isso como bônus que você pode ganhar muito mais. E o terceiro ponto que eu levantei aqui é a questão de cobre mais. Aquele valor que você pensou inicialmente, coloque uma margem maior e cobre mais. Porque quando você cobra mais, você tem menos clientes, mas com um valor maior do teu serviço, e você consegue uma qualidade maior na prestação do teu serviço, e também o cliente que recebe a tua consultoria, ele começa a ter um comprometimento maior, porque o valor é um valor maior e uma valorização daquele teu trabalho, porque é valorizado aquilo que realmente tem um custo, que realmente é cobrado por aquilo, há uma valorização maior. Deixa aqui nos comentários se você vive de consultoria, se você quer viver de consultoria, deixa aqui nos comentários.